advogado foi lá e não lhe deixam falar com o advogado, não lhe deixam assinar a procuração, que é para o advogado ter o mandato legal para assisti-la. Não sabemos que tipo de país é que nós estamos. Portanto, isto é uma coisa preocupante. Na minha organização, o meu projeto político, de outubro até há uma semana, portanto, com os assassinatos que aconteceram há pouco tempo em Macinga, já mataram 42 colaboradores do nosso projeto político, que já agora, aproveito aqui dizer em primeira mão, que na próxima semana já vamos submeter o pedido de registro do nosso novo partido, não é? E então já assassinaram 42 pessoas. E este processo, nós fizemos a denúncia e juntamos um relatório detalhado das pessoas que foram assassinadas, em que circunstâncias, como é que elas chamam, o endereço, todos os detalhes. Criamos uma base de dados, submetemos o primeiro relatório no mês passado ao Ministro do Interior e à Procuradoria da República, e ontem submetemos um relatório de atualização. Então temos agora pessoas ligadas ao meu projeto político, 411 pessoas vítimas de violência extrema da polícia, dos quais até a semana passada somávamos 42 mortos, 42 pessoas assassinadas. E agora a gota d'água é esta de prenderem a minha mandatária financeira aqui na cidade de Maputo, e que neste momento está na 8ª esquadra. Eu quero que todo mundo saiba exatamente o que está a acontecer. Isto é perseguição política, mais do que clara, é um nível de intolerância, um país antidemocrático, dominada por um partido que a lógica de funcionamento desse partido é a lógica do terror, é a lógica da intimidação, é a lógica da perseguição e do assassinato. Então é isto. Em que circunstância foi detida a Não, esta aqui é a grande questão, Raul, porque nós, o advogado, foi exatamente à esquadra para se informar em que circunstâncias é que fizeram a detenção. Será que foi em flagrante delito? O que está envolvido com esta detenção? O que prova? Qual é o processo que existe? Portanto, não entendo exatamente em que tipo de país é que nós estamos. Portanto, às vezes, isto também é importante para que as pessoas percebam, às vezes as pessoas olham-nos aqui, a gente a falar e a colocarmos as nossas posições, pensam que isto é muito simples. Nós estamos num país ditatorial. Ainda o último relatório do Índice de Democracia de Moçambique, Moçambique já passou agora para um estado ditatorial, é um estado autoritário, autocrático, estamos lá. Portanto, estar num país autocrático, ditatorial, fazer política e procurar a verdade, a integridade, é realmente um preço muito elevado que a gente tem que pagar. Esse foi um ponto prévio. Ok. Que tinha por apresentar, é um dado novo, não sabíamos que houve essa detenção. Há uma série de perguntas que foram colocadas pelos internautas. Vamos dar espaço aos internautas para fazer essas perguntas. Eu tenho as minhas perguntas, que também em algum momento coincidem com as perguntas dos nossos internautas, mas podemos começar um pouco do presente. O que aconteceu nessas 10 horas que esteve a ser ouvido na Procuradoria-Geral da República? Sim, olha, de forma muito resumida. Sim, de forma resumida, nessas 10 horas foi um auto de interrogatório. Portanto, foi um interrogatório que basicamente as perguntas elas incidiam sobre as manifestações e outros aspectos paralelos às manifestações, aspectos também transversais às manifestações. Mas uma coisa curiosa é que ao longo das 10 horas, em nenhum momento me foi dito o crime legal de que eu sou acusado. Portanto, essa é uma grande fragilidade deste interrogatório que aconteceu. Como alguém dizia, você foi interrogado como se interroga um terrorista, não é? Portanto, durante essas 10 horas, em nenhum momento se disse o tipo legal de que eu era acusado. Isto na marcha processual, não é? Para os juristas que percebem muito bem disto, ninguém pode ser constituído arguido e ser submetido a um interrogatório sem que a pessoa saiba qual é o crime em concreto de que é acusado. Porque isso vai, digamos, condicionar ao tipo de perguntas que o arguido pode responder e as que não podem responder. Um exemplo, se eu venho aqui ao CIPCAST e eu roubo essa chávena, e se eu for acusado de ter roubado a chávena, todas as perguntas têm que ter a ver com o roubo de uma chávena.
Não posso ser acusado também sobre o roubo do computador, sobre o roubo, digamos, dessas chamuças, dessas bolachas bem adocicadas que estão aqui, ou da máquina que está agora a filmar. Portanto, eu, quando me perguntarem sobre a câmara que me está a filmar, se a minha acusação é sobre a chávena, eu vou dizer como arguido que eu não posso responder essa pergunta, porque essa pergunta não tem a ver com o crime de que sou acusado. Então, eu fui obrigado a responder a tudo. Engenheiro, como que explicação dá a estas situações que está aqui a enumerar? Diz, por exemplo, que não tem uma acusação específica, formal, assim. Exatamente. Entende que esta seja uma estratégia de o fragilizar o seu trabalho político? Claro que sim, claro. Olha, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Porque nós até colocamos o próprio procurador, quando ele perguntou-me se eu tinha alguma coisa a acrescentar, e eu disse a ele que, olha, eu estou na política cerca de, vamos lá, foi em 2013, estou há 12 anos na política, portanto não é muito tempo, mas já tive a vantagem de viver a política muito intensamente. E todos os partidos que eu passei tive das responsabilidades do mais alto nível. Então, uma das coisas que aconteceu é que nós temos muitos processos que submetemos à Procuradoria e que esses processos todos, sobretudo quando tem a ver com o regime, quando tem a ver com o governo, quando tem a ver com o Partido Frelimo, até hoje não temos resposta, andamento de nenhum processo. E são mais de 15. Nós estamos a fazer uma recolha porque eles disseram que nós podemos fazer o levantamento do dossiê, dos processos pendentes, e levar à Procuradoria e pedir à Procuradora-Chefe da cidade de Maputo para um encontro para nos explicar qual é o ponto de situação de cada um dos processos. Mas todos estes processos que nós submetemos, até hoje, não têm resposta. Um deles é um processo que surgiu durante a pré-campanha, acho que foi um dos primeiros do ano passado, em que houve uso abusivo dos bens do Estado pelo candidato da Frelimo, e acredita, mais de 6 meses nunca fomos notificados para esse processo. O processo de Elvino Dias, que foi assassinado com 25 balas, até hoje não há resposta sobre isso. E tantos outros. O processo da vala comum de Tete, em Macanga, até hoje não há resposta de 8 pessoas que foram assassinadas encaixadas numa vala comum. Vamos ver se o processo que submetemos ontem, da queixa-crime contra Daniel Chapo, relativamente à incitação à violência pública em Palma, vamos ver qual é o andamento que é dado em relação a isto. Portanto, é um teste à própria Justiça, à própria Procuradoria. Esperamos nós que a Procuradoria tenha a mesma celeridade e também o submeta a pelo menos umas 8 ou 9 ou 10 horas de interrogatório, porque penso que para ele, claramente, sem sombra de dúvida, de forma insufismável, ele realmente incitou a violência porque falou de derramamento de sangue.